A definição de jornalismo, ela não está escrita nas estrelas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que muitas são as definições do que vem a ser a prática jornalística. E essas definições são diferentes entre si. Algumas mais amplas, outras mais restritivas. De tal maneira que eu não gostaria de chegar aqui e apresentar para você uma definição de jornalismo a mais. Mas mostrar para você que o que se entende por jornalismo é uma construção social ininterrupta. De tal maneira que aqueles que incluem a produção a que você se refere como jornalista, como jornalística, têm interesse em fazer isso. E aqueles que não consideram jornalístico também têm interesse em fazer isso. Quanto ao jornalismo de boa qualidade ou de má qualidade, isso também é uma luta, né? Porque muitas vezes o que se entende por um jornalismo de boa qualidade não é compreensível pela maioria da sociedade a que é destinado. Então caberia a pergunta: será mesmo que o jornalismo de boa qualidade é esse jornalismo de elite, digamos, alinhado com as instâncias escolares dominantes, entendeu? E digamos, com um nível intelectual que supera as condições de compreensão do seu público leitor? O que se entende por jornalismo de boa qualidade ou de má qualidade é resultado de uma luta entre jornalistas pela definição do que é de boa qualidade e de má qualidade. Esses que envolvem a produção da notícia são complexos, diversos. Existem interesses propriamente jornalísticos, que é o interesse do jornalista, digamos, de aumentar a sua visibilidade dentro do campo jornalístico. Mas existem, para além dos interesses jornalísticos, interesses econômicos, políticos, que participam com muita frequência dos processos de decisão de pauta. A notícia é um produto à venda. Ela precisa ser comprada por um grande número de pessoas. E a humilhação de certas pessoas transformada em mensagem na mídia tem um público consumidor muito grande. Esse público se alegra com a tristeza do outro. Portanto, nunca deixará de haver esse tipo de produção. Não, a ideia é que por mais que se discuta a ética desse tipo de iniciativa, existe uma economia da produção midiática. Ela precisa ter um público consumidor. E as mensagens que envolvem a humilhação, a degradação deste ou daquele indivíduo serão sempre compradas e, portanto, serão sempre oferecidas, ainda que se considere isso indevido. Qual é a solução? Como que isso mudaria? Só tem um jeito de mudar isso. É você mudar a demanda. Quando isso não vender mais, isso não será mais exibido. Mas na sociedade em que nós vivemos, não adianta o professor de ética dizer o que ele acha, se a sociedade toda compra. Eu te dou o exemplo das videocassetadas do Faustão.
sabe que isso é pico de audiência no domingo. Portanto, é um filé mignon da televisão brasileira. O que é a videocassetada? Você poderia me definir? São situações de pessoas que muitas vezes passam por um constrangimento e por uma humilhação. Muitas vezes são crianças, muitas vezes são velhos. Muitas vezes essas situações de ridículo vêm acompanhadas de dor muito intensa, porque as pessoas realmente se esborracham, etc. E isso é vendido a peso de ouro. Por quê? Porque é de toda o domingo vespertino da televisão o pico da audiência. A ponto de ter tirado o Fantástico das 20 horas, que é o horário, botou o Fantástico mais para frente, porque ele supera toda a audiência do Fantástico. E o que é a videocassetada? É apenas e tão somente o achincalhe de uma pessoa para que os outros assistam. E concordo com você totalmente. Muitas das iniciativas do programa são profundamente humilhantes para quem está sendo... Havia até um quadro do CQC em que o fulano combinava com o entrevistado, como se não estivesse sendo filmado. Então ele dizia, olha, diga isso que pega bem. Aí o cara dizia, e você estava assistindo tudo. Quer dizer, você frauda a confiança do entrevistado para expô-lo ao ridículo perante todos. Vocês me entenderam? Então, é claro, isso tiraram. É preciso entender que o certo e o errado não são perspectivas indiscutíveis, mas é o resultado justamente de uma discussão, né? Então, de uma certa forma, a ética vai sendo construída ao sabor das práticas. Eu acho que essa pergunta precisa ser feita para quem assiste esses programas. Nós temos aí programas como o do Nelson Rubens, né? Programas que você falou de fofoca, da vida íntima dos artistas, etc. Tenho para comigo que quem assiste esse programa acredita muito no que é colocado ali. Por quê? Porque as pessoas são muito informadas sobre a vida privada dos artistas. Com quem casou, com quem deixou de casar, com quem traiu, com quem não traiu, etc, etc. E evidentemente que elas são abastecidas por esse tipo de informação. Naturalmente ela precisa daquilo, né? De uma certa forma aquilo alimenta o seu imaginário, que as pessoas se alimentam daquilo, não é? Ninguém quer ver pobreza, as pessoas querem ver esse tipo de... Na Inglaterra, você tem jornais ditos sensacionalistas, muito mais do que aqui. E a matéria-prima dessas notícias são fatos relacionados à família real, aos políticos, mas não suas decisões políticas, sua vida privada, escândalos, etc. Perceba que essa demanda nós não temos. Quando foi a última vez que você ouviu falar de um escândalo envolvendo a vida privada de um político? E você pode apostar, os políticos estão por aí, traindo, frequentando prostitutas, etc. E, no entanto, isso não é notícia aqui. Na Inglaterra é notícia todo dia. Nós não temos muito interesse por isso, não. Temos interesse pelo Rodrigo Santoro, pela Ivete Sangalo, tem as coisas e tal. Agora, se o ministro X tem um caso com a ministra Y, isso não vai interessar. E sabe por que não vai interessar? Porque nós não conhecemos os ministros. O ministro não é uma vedete. Vamos imaginar.
A Dilma agora é candidata à presidência, mas imagina a Dilma há 2 anos. Alguém diz, ah, Dilma foi vista abraçada, ou não sei quem, eu sei lá quem é Dilma, isso não é notícia, né? Não sei se você me entendeu. Então é por uma pobreza de politização que esse tipo de notícia não nos interessa.